Boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa websérie de Capital Markets, assim como fizemos com industrial, escritórios, retail, varejo, hotéis, hoje convidamos o nosso diretor da CBRE, responsável pela área de gestão de portfólios imobiliários. Para quem não conhece a área do Fábio é responsável por prover informações detalhadas e precisas de mercado, visando a maximização de receita desses ativos imobiliários para proprietários e locadores. Fábio, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Maurício. Obrigado pela oportunidade. Imagina, Fábio, nós que agradecemos. Fábio, dando início aqui ao nosso bate-papo, eu vou fazer uma pergunta específica com relação aos índices inflacionários, para ser mais preciso, com relação ao um índice, o IGPM. Na sua opinião, o IGPM descolou dos demais índices inflacionários? Maurício, podemos dizer que sim. Comparando, por exemplo, com o IPCA, se a gente for analisar o acumulado dos últimos 12 meses para contratos com aniversário em outubro, o IGPM ficou próximo de 18%, contra um IPCA de 3,1% nesse mesmo período. Então, realmente, a gente tem aí uma diferença bastante significativa. O IGPM é um índice importante, obviamente, locadores e locatários prestam muita atenção nesse índice, porque é o principal índice de reajuste dos contratos de locação, algo como 90% dos contratos utilizam o IGPM, então é uma praxe realmente de mercado. De qualquer forma, quando a gente analisa os outros índices, a gente não encontra, dentro dos produtos que compõem a cesta deles, uma participação significativa do mercado imobiliário. Então, é normal que a gente tenha algum tipo de diferença entre o comportamento do mercado imobiliário e os índices inflacionários disponíveis, aí seja o IGPM ou seja o IPCA. De qualquer forma, quando a gente fala em mercado imobiliário, a gente está falando também de uma forma muito ampla, né, analisando o mercado como um todo. A gente tem que lembrar que a gente tem um mercado residencial, um mercado de escritórios, galpões, logística, lojas de rua, cada um com um comportamento específico. Então, não é de se esperar também que um único índice seja capaz de reproduzir o comportamento inflacionário de todos esses mercados. Então, respondendo a sua pergunta, teve sim um descolamento. O IGPM realmente, ele a partir de julho, ele se mostrou num patamar muito mais elevado. Em julho, a gente teve um recorde histórico, na casa de 2% em um único mês. Em agosto, a gente teve um novo recorde para 2,7% e em setembro para 4,3%. Então, realmente, em apenas 3 meses, a gente teve um acumulado ali de mais de 9%, né, um número muito alto para um período bastante curto. Entendi. Agora, uma pergunta em função disso, que pode surgir naturalmente, né? Será que é viável a substituição do índice IGPM por um outro índice, como, por exemplo, o IPCA, que você acabou de comentar, né? Que no mesmo período teve uma diferença significativa. Faria sentido isso, na sua opinião? Eu acredito que não, Maurício. A gente está analisando o IGPM no momento de distorção, né? Obviamente, se a gente analisar olhando só o momento atual, essa é a primeira impressão. Mas se a gente for olhar historicamente, realmente esses índices eles sofrem uma flutuação bastante grande e essa linha se cruzando em diversos momentos. Eu trouxe, inclusive, um gráfico que mostra bem isso. Esse gráfico, então, ele mostra a evolução dos últimos 5 anos do IPCA e IGPM. Para cada um dos meses, eu estou considerando o valor acumulado dos últimos 12 meses. Então, a gente vê que em janeiro, no começo de janeiro, a gente passa aí praticamente grande parte do ano, até setembro, com o IPCA num patamar acima do IGPM. Isso acontece de novo em 2017, começo de 2018, em 2019, de novo, as linhas se aproximam muito. Então, a gente vê que elas se cruzam a todo momento. Eu não acredito que a gente deva alterar um índice analisando, então, agora só um específico momento. Como a gente vê, ele sofre uma variação grande, né? O IGPM ele tem um impacto muito grande das commodities, então, por isso, em alguns momentos, ali você tem um reflexo maior, e a gente deve encontrar esse reflexo também um pouco mais para frente, quando você tiver um alívio dessa pressão das commodities. Então, é de se esperar que daqui a alguns meses, ou talvez aí, no prazo de um ano, a gente possa ter um impacto no IGPM, com uma queda dele e o IPCA, fazendo com que essa curva se cruze de novo e tendo um IPCA um pouco maior. Então, não acredito que o caminho seja uma troca de um índice de contrato. Fábio, obrigado pelos seus comentários. Só para a gente finalizar, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Com base no que você acabou de comentar com relação ao IGPM, com relação à eventual substituição por um outro índice, o que os proprietários, investidores, locadores podem esperar daqui para frente, especificamente com relação à correção desses índices nos contratos de locações? Importante essa pergunta, Maurício.
importante destacar que quando a gente fala em descolamento, a gente está falando de descolamento do IGPM em relação ao IPCA, não descolamento de IGPM em relação ao comportamento do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, como qualquer outro produto, é regido pela regra econômica básica de oferta e demanda. Regiões em que você tem mais disponibilidade de produto, o preço cai. Regiões em que você tem menor disponibilidade de produto e uma demanda maior, o preço sobe. Então, a gente teria que analisar cada um dos segmentos, conforme eu mencionei anteriormente, residencial, escritórios, galpões logísticos, lojas de rua, diferentes cidades, para entender esse comportamento, para verificar se houve algum tipo de descolamento ou não. A gente tem um recurso na legislação, que é a revisão de valor a cada 3 anos. É um recurso que deve ser utilizado, tanto por locadores quanto por locatários, para ajustar o valor de locação, caso tenha havido algum tipo de discrepância durante esse período. Então, praticamente, a gente está falando num reajuste de contrato no final do primeiro ano e no segundo ano, sendo que no terceiro ano você vai ajustar ele a mercado. Eu trouxe um gráfico aqui que ilustra bem isso, que é o comportamento do mercado imobiliário dos últimos 6 anos. Nesse gráfico, então, eu trouxe o comportamento do mercado imobiliário dos últimos 6 anos na cidade de São Paulo, no mercado de escritórios, numa região específica, mas que ilustra bem o comportamento aqui que eu quero mostrar. E a barra verde mais clara é a evolução do acumulado do IGPM. Então, se a gente for analisar desde 2014 até 2020, o IGPM ele anda descolado do comportamento do mercado imobiliário, mas eles se encontram lá na frente, chegam a patamares muito próximos. Mas se a gente analisar de 2014 a 2017, a gente encontra no final de 2017 ali uma diferença importante. Momento que seria o terceiro ano de contrato para se fazer esse ajuste, ou seja, o locatário pedir uma revisão do valor para adequar aquele momento. A partir de 2017 até 2020, onde você tem uma recuperação mais forte do mercado imobiliário, inclusive com um acumulado nesse tempo, algo como 5% a 7% maior do que o IGPM desse período, seria o momento de fazer uma revisão para cima. Como o índice agora, o IGPM, ele teve um salto, ele vai ajustar, fazer com que essa diferença fique menor. Então, ou seja, a gente analisando o comportamento dessa região, desse tipo de imóvel, a gente pode dizer que não houve um descolamento do IGPM, caso tanto o locador quanto o locatário tenham utilizado o aniversário de terceiro ano ali em setembro para fazer o ajuste. Obviamente, os contratos que tiveram início em setembro, em setembro de 17 ou setembro de 18, eles não vão ter uma discrepância. Então, o IGPM só estaria corrigindo aí uma eventual distorção. Perfeito, Fábio. Então, com base, tentar fazer um consolidado aqui de tudo que você explicou, então, com relação ao eventual descolamento do IGPM, né, na sua opinião, acho que está claro, houve um descolamento quando comparado com o IPCA, né, houve um descolamento do índice. Com relação a uma eventual substituição por um outro índice, nesse caso a gente pegou como exemplo o IPCA, na sua opinião, e muito bem explicado com relação até o gráfico que você apresentou, né, eles acabam se cruzando, então não faz sentido a gente substituir por um índice, que daqui a pouco esse índice pode estar até superior do que o outro, né? E com relação à última pergunta, o que locador, proprietário, né, investidor podem esperar com relação aos contratos de locações, está muito claro que a oportunidade que eles têm de rever isso é o que a lei prevê, que é o final do terceiro ano de contrato, né, ou seja, a cada 36 meses do último acordo comercial, especificamente com relação ao valor de locação, que não faz sentido, né, haver uma renegociação fora desse período, especificamente ainda com relação ao índice inflacionário, como você bem mostrou também no segundo gráfico, não é o índice que vai corrigir o que é valor de mercado, e sim as características técnicas, localização do imóvel. Está correto o meu entendimento? Perfeito, Maurício, esse é o entendimento. Então, para simplificar, acho que a gente não tem que ficar percorrendo, tentar negociar o índice do contrato. A gente tem muito mais que estar atento ao comportamento do mercado imobiliário, daquele imóvel que eu quero analisar, entender qual é o comportamento dele e se preparar para no terceiro ano fazer o ajuste necessário. Tá ótimo. Fábio, mais uma vez gostaria de agradecer a sua participação, gostaria de agradecer também aos nossos clientes, nossos espectadores, que curtam a nossa página aí no LinkedIn. Muito obrigado. Obrigado, Maurício, obrigado a todos aí que nos acompanham, fico à disposição. Obrigado, Fábio.